Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 16 de fevereiro, e é um dia propício para a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Seja bem-vindo aí, você que já chegou, você que está chegando, e também você que não está assistindo ao vivo, mas estará assistindo em algum momento a nossa conversa aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma situação um tanto quanto inusitada. Nem seria o assunto de hoje, porque hoje eu ia falar sobre as ataduras de Lázaro, mas agora pela manhã eu decidi ler um outro texto e vou usar esse texto e isso que Deus falou no meu coração hoje pela manhã para nossa reflexão aqui. Vamos lá então? Atos capítulo 10, versículos de 9 a 16, diz assim, ó: E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam alguma comida, sobreveio um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes e feras, répteis de toda a terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz que dizia assim: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma, comum ou imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. O texto bíblico que a gente leu aqui, de Atos 10, ele está dentro de um contexto que diz o seguinte: havia um homem chamado Cornélio. Esse homem era cidadão romano, era capitão das tropas romanas, e ele tinha o coração voltado para o evangelho. Ele era um homem de fé, e Deus queria salvar o Cornélio, e Deus queria usar uma pessoa para salvar Cornélio, e Deus queria usar o Pedro, não só para salvar o Cornélio, mas para mudar a mentalidade de Pedro. Então, Pedro, ao meio-dia, fica com fome, como o texto diz, sobe no terraço para orar enquanto o pessoal está preparando uma comida lá para ele. E ele tem essa visão. O que ele vê no céu são comidas impróprias, improváveis, reprováveis pelos judeus. Comidas que os judeus não podiam comer. E Pedro, então, na rigidez judaica dele, ele fala: não posso matar e comer esse tipo de animal, né? Era uma visão, ele estava num sonho, numa visão. E nessa visão também ele estava com fome, também ele queria comer, e o cardápio que Deus oferece para matar a fome do Pedro nessa visão são animais improváveis, são animais reprováveis ou desaprovados pela culinária judaica. E Pedro fala: não posso fazer isso. E aí de repente aquela imagem desaparece da mente de Pedro, e chega na casa do Pedro alguns enviados de Cornélio, porque queriam levar Pedro à casa do Cornélio para que ele pregasse o evangelho lá. O que Deus queria? Deus queria que o evangelho saísse das condições geográficas das condições geográficas dos judeus, das condições mentais dos judeus, das condições, como é que eu vou dizer, étnicas dos judeus, e partisse para o resto do mundo, né? Roma, por exemplo, era a capital do mundo. O evangelho chegando em Roma através de uma pessoa influente como Cornélio ia se espalhar com muita facilidade. Então Deus queria mostrar para Pedro que a rigidez judaica em manter o evangelho só entre os judeus era errado, tinha que expandir. Mas na cabeça dos judeus, e judeu como Pedro, isso era uma coisa errada, não tinha como, não podia, era impossível, e era contra a lei do evangelho segundo Pedro que o evangelho chegasse a outros povos. Mas Deus fala assim: mata e come, Pedro. E 3 vezes Deus faz isso com ele para ir preparando o coração dele para ele receber então os enviados de Cornélio e ir à casa de Cornélio. O que aconteceu é que Pedro foi, pregou para o Cornélio, Cornélio se converteu com toda a sua família e foi grande a festa, e Pedro então ficou impressionado como que Deus usa situações improváveis para fazer a vontade dele acontecer. E é possível que situações improváveis tenham acontecido na sua vida, ou esteja para acontecer na sua vida, ou às vezes não acontece na sua vida situações novas, de revelações novas, situações e condições novas de conhecimento da graça de Deus, por causa da sua rigidez. Talvez a minha rigidez ou a sua rigidez não permite que Deus faça coisas diferentes, que Ele se manifeste de maneira diferente na nossa vida, na nossa história.
Mas você olhando ao redor, você vai ver que algumas coisas, até mesmo na sua vida, que aconteceram que você reprovava, mas foi um movimento de Deus para fazer você crescer na fé. Né? É claro que a gente não pode usar isso para justificar os nossos erros. Né? Muitas vezes a gente comete erros. Ah, foi da vontade de Deus. Não. Quando é da vontade de Deus, ele faz a vontade acontecer. Ele nos leva diante dela. Ele faz a vontade dele se aproximar da gente e nos leva diante dela. Né? Aquilo que eu tenho que teimar com Deus, aquilo que eu tenho que brigar com Deus para acontecer, não é a vontade de Deus. Pode ser a vontade permissiva de Deus. E aí eu pago um preço. Né? Mas tem certas situações que estão assim certinhas, tudo combinando, tudo certinho, está funcionando. Mas Deus fala assim, olha, você precisa expandir seu conhecimento. Você precisa expandir a sua fé. Você precisa ir um pouco mais além, porque eu preciso me revelar um pouco mais para você. Eu preciso revelar um pouco mais da minha graça, do meu poder, da minha vontade. Eu preciso revelar um pouco mais para você. Então vamos expandir isso aqui? E aí Deus então promove uma situação improvável, que muitas vezes você mesmo reprova. Improvável significa censurável, reprovável, né? Então, uma situação que você mesmo reprova, uma situação que você mesmo é contra, mas ele faz. Ele faz acontecer para te tirar da zona de conforto, para te tirar de alguma situação que de outra forma você não sairia. Às vezes Deus empurra a nossa vaquinha, né? Tem aí a história da vaquinha, que um sábio e os seus discípulos foram numa fazenda, e lá eles chegaram, eles perceberam que aquela fazenda, tudo girava em torno de uma vaca. O leite que a vaca dava, eles vendiam o leite, eles faziam queijo, tudo em torno daquela vaca. E estava vivendo ali aquela fazendinha, aquele negocinho simples, tranquilo, mas sustentava aquela família. Até que o sábio falou para um dos seus discípulos assim: empurra essa vaquinha no penhasco. Como assim? Empurra? Mas se eu empurrar essa vaquinha no penhasco, essa família morre de fome. Mas se o senhor está mandando, eu vou fazer. Aí ele empurrou a vaquinha no penhasco e saíram correndo. 10 anos depois eles voltam lá e a fazenda está outra coisa. Tem máquinas fazendo os trabalhos que antigamente eram braçais. Tem várias outras vacas. Tem uma produção enorme de uma série de coisas, de outro tipo de alimento, de coisas. Enfim, cresceu. E aí ele procura, o sábio vai com seus discípulos, inclusive o que empurrou a vaquinha, chega perto do dono da fazenda e pergunta para ele assim: como é que tudo mudou na sua fazenda? Quando nós viemos aqui há 10 anos atrás, você só tinha uma vaquinha e vivia dela. Aí ele falou: rapaz, aquela vaquinha caiu num penhasco e a gente ia morrer de fome, então a gente teve que dar os nossos pulos aqui, fazer as coisas acontecer. Às vezes Deus precisa empurrar algumas vaquinhas da minha vida, da sua vida, fazer coisas improváveis, às vezes reprováveis, para que a gente possa se expandir, né? Expandir de conhecimento, expandir na fé, né? A gente vê isso acontecendo. Deus jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, para que eles pudessem saber que Deus realmente tem poder sobre o fogo. Jogou Daniel na cova dos leões, para que Daniel também pudesse saber que Deus tinha poder sobre os animais. Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho. O povo precisava saber que o Deus que estava tirando eles de dentro do Egito para levar eles para a terra tinha poder até para abrir o mar. Deus esticou o dia numa batalha de Josué. Josué estava numa batalha lá, numa guerra, e ele precisava, ele não podia permitir ele não podia permitir que aquela batalha se estendesse para dentro da noite, senão eles iam perder condições de guerra, porque eles não conheciam tanto o terreno assim para lutar à noite, e é muito mais escuro. Como é que você vai se livrar de um inimigo no escuro? Hoje em dia tem luz para todo lado, naquele tempo não tinha. Então Josué falou: Senhor, não deixa o sol se pôr não, enquanto essa batalha não acabar. E a Bíblia diz que Deus esticou o tempo, esticou o dia. E aí se você vai ler lá em capítulo 11 de Romanos, você vai ver muitas pessoas e situações improváveis que Deus usou para que a glória dele fosse manifestada, né? E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, o versículo 25 até o 29, vai dizer assim, ó: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que no mundo é julgado fraco para ridicularizar o forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Então, Deus escolheu as coisas loucas, ele cria situações e usa pessoas improváveis para que grandes coisas aconteçam, né?
Repara a sua vida, vê se Deus não está fazendo isso, vê se Deus não está te conduzindo a isso, né? Você vê tantas situações improváveis, você vê, por exemplo, pessoas improváveis. Moisés, que era inseguro e era gago. Gideão, que era também inseguro e tinha baixa autoestima. Davi, que era pequeno, fraco e era amante de mulheres, e Deus usou a vida dele. Jeremias, que era uma criança, né? O sol parou, como eu disse aqui, mortos foram ressuscitados, mulheres estéreis foram mães de filhos, né? Abraão teve o filho dele, Isaque, que foi o pai da nação, né, de Israel, na sua velhice, em situações completamente improváveis. Enfim, dá uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 11, né? Lidar com Deus requer fé e flexibilidade. Nós precisamos ter fé e flexibilidade. Não estou dizendo que você tem, mais uma vez eu repito, não é para viver no erro, achando que Deus está aprovando o erro. Ah, não, isso é uma situação improvável que Deus quer que eu viva. Não faça isso não. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua história, a partir dos caminhos de situações improváveis, Ele vai fazer acontecer do jeito dele, né? Deixa que Ele faça acontecer e Ele mesmo vai fazer, né, acontecer. Então, não perca as bênçãos por você não achar que uma situação, Deus não está nesse negócio, não. Não perca as bênçãos por causa disso, não. Tá bom? Porque o Pedro ia perder. Ele ia perder a bênção de pregar o evangelho para o Cornélio, ele ia perder a bênção de ver almas se convertendo, ele ia perder a bênção de ter sua fé alongada, crescida, robustecida, a partir da experiência que teve, se ele não tivesse permitido que essa experiência acontecesse na vida dele. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, nos ajude a ter um coração de fé, um coração menos rígido, mais flexível, porque o Senhor sabe de todas as coisas e sabe como conduzir a nossa vida e a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Gleison Machado. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aí.